vizinho e diga assim: atolado até o pescoço. Coloca na tela aí, minha filha. Atolado até o pescoço. Aleluia. E amando isso. Amém, queridos? Olha para o teu vizinho e fala: você precisa amar não só os momentos difíceis, aliás, alegres, mas também os momentos difíceis que nós passamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse tema, né? Mergulhado no processo, enraizado na graça. Vai ser um tempo de renovo para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria que você abrisse lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 3 e 4. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Todos encontraram? Diz assim o texto na Nova Almeida Atualizada: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Vamos ler de novo? Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Amém? Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que passaram por momentos difíceis. Por exemplo, eu poderia citar aqui agora o Jó. Quem lembra do Jó? Homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas ele passou por uma prova, sabe? Ele passou por um momento tão difícil na vida dele. Estou citando ele como um exemplo de pessoas que passaram por momentos difíceis e que conseguiram sair da dificuldade. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: você vai sair da sua dificuldade também. Mas que durante o processo em que você está vivendo essa dificuldade, que você possa extrair dessa dificuldade força, energia, que você possa extrair aprendizado que vai contribuir para que na próxima fase, no next level, que você possa estar por cima da carne seca. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: ó, você está com cara de que vai andar por cima da carne seca. Aleluia! Não sei se você recebeu, se você entendeu. Aleluia! Louvado seja Deus. Jó entendeu isso, sabe, Elaine? Jó entendeu. A mulher dele não entendeu. Ela estava acostumada só com uma vida farta, ela estava acostumada só na bonança. E quando ela começou, eles começaram a passar por algumas dificuldades. Foi um processo. Aquele texto, quando a gente lê o texto de Jó, dá-se a impressão que foi assim, do dia para a noite, mas não foi. Foi um processo na vida do Jó, em que o Jó foi, parece que ele foi entrando, sabe, foi ficando atolado, foi se atolando, tipo uma areia movediça. Quem já viu aqueles filmes de o cara cai na areia movediça e vai atolando, vai atolando, vai atolando até o pescoço. E quanto mais ele tenta se livrar daquilo, mais afundado ele vai ficando. Sim ou não? E a mulher então não gostou daquilo, porque ela começou a ver o processo de decadência. E naquele processo de decadência, ela falou assim: olha, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre, porque eu não quero esse tipo de vida, eu não aceito essa situação, eu não concordo com isso. Quem já ouviu essas palavras?
eu não concordo com isso, eu não aceito, eu não isso, eu não aquilo. Mas quanto mais você vai dizendo eu não concordo, eu não aceito, mais profundo do atolamento você vai, da areia movediça você vai, pastor. Agora quando você descansa, dizem os entendidos, eu nunca caí na areia movediça, mas dizem os entendidos que no momento da areia movediça você tem que ficar de boa, você tem que descansar, parar de se agitar. Quem já viu isso daí? Quem já viu essa? Você tem que parar de agitar, e aí você tem que clamar para alguém te tirar daquele lugar, você tem que gritar para alguém: ei, me ajuda. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: Jesus está passando próximo ao teu poço de areia movediça. Grite para Ele. Aleluia. Clame a Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, existem esses momentos, né, que parece que estamos com água até o pescoço, momentos de dificuldade. São momentos em que, queridos, a vontade é de jogar tudo para o alto mesmo, é de desistir, é de chutar, como assim numa linguagem bem popular, no populacho, chutar o balde, chutar o pau da barraca. É assim que o pessoal fala por aí. Mas eu quero que você entenda que Jó não viu por esse lado. Jó, ele pegou, e muitos anos antes de Paulo escrever aos Romanos, né, que as tribulações, elas promovem tudo aquilo que a gente leu ali. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então quando nós estamos passando por uma provação, a gente aprende que nós vamos ficando calejados e vamos perseverando. Conversei aqui com o irmão Fabrício, que ele entende bastante assim do processo do músculo, né? Como faz para um músculo crescer? Perguntei para ele, porque ele tem bastante músculo, não sei se vocês já perceberam. Aí você tem que perguntar para os entendidos, né? Falei, como é que é o processo em que você desenvolve os músculos? E para mim, que sou leigo, o desenvolver músculos significa ficar mais forte. Ficar mais forte, para poder resistir. Né? Quando ele era magrinho, vinha um cara, dava um murro nele, ele caía no chão. Aí depois que ele ficou forte, vem um cara dar um murro nele e a mão do cara quebra, porque agora encontrou resistência. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então olha para o teu vizinho, para você ficar forte, você precisa criar músculos. Agora, qual é o processo de criar músculos? Ele me ensinou. Você faz exercícios físicos, os exercícios físicos vão causar no seu músculo uma quebra de fibras. Você vai literalmente quebrar a sua carne. É isso, não é, Fabrício? Você vai estragar a sua carne. Aí sabe o que o seu corpo vai fazer? Vai pegar enzimas, vai pegar vitaminas, sais minerais, as coisas que a gente come, tudo que aí você tem que comer bem comido. Aí você precisa se alimentar das coisas certas. Nada de Cheetos, você está entendendo? De Burger King, nada de Big Mac. Você vai precisar comer a coisa certa, alimento certo. E quando você se alimentar, que você colocar dentro de você o alimento correto, esse alimento vai fazer onde a sua carne quebrou, onde os seus músculos quebraram, ele vai fazer com que aquilo lá se junte novamente. E nesse processo que juntou, ficou maior, ficou mais forte, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vocês estão entendendo, sim ou não?
E é por isso que vai ficando mais forte. A pessoa, você olha uma pessoa que pratica esporte, você percebe que ela está ali musculosa, mas você não sabe o quanto que ele sofreu lá na academia. Você não sabe quanto tempo foi gasto com aquilo. Você não sabe quanto tempo que ele teve que comer whey protein. Aquele outro branquinho lá, como é que chama? Creatina. Alimento certo. Dá uma olhada para o teu vizinho e pergunta para ele: do que é que você tem se alimentado nos momentos da sua fraqueza? Pergunta para ele. Nos momentos da sua dor, quando você está passando por processos também, onde você está arrebentado, em que as situações difíceis vêm para você e você começa a se arrebentar, parece que está rasgando você por dentro. O que é que você tem alimentado nesse momento? O que é que você tem colocado para dentro? Que tipo de alimento que você tem buscado nos momentos da sua dificuldade? Então aí tem pessoas que vão se alimentar de raiva, de ira. Tem pessoas que aí nesse momento vão se alimentar de bebida alcoólica, de cigarro, vão se alimentar de drogas, vão se alimentar de balada. Nesses momentos a pessoa vai buscar uma fuga, vai começar a tentar se alimentar de alguma coisa para escapar daquele sofrimento. Mas é justamente aí, é a mesma coisa que a pessoa está fazendo exercício físico para ganhar massa muscular e se alimentando de cheetos, baconzitos. Hello? Não vai dar certo. Você precisa, no momento da sua dificuldade, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se alimente da palavra, busque mais a palavra. Amém, queridos? Então, há momentos que parece que nós estamos com água até o pescoço. Responsabilidades, pressões, anonimato, rotina, frustração. Essas coisas aparecem, né? E sinceramente, tudo o que queremos é sair disso. A mulher do Jó queria sair disso. Não, imagina, isso aqui não é a vida que eu escolhi. Mas o Jó era um homem muito sábio, irmãos. O livro de Jó está colocado, inserido no grupo de livros chamados livros sapienciais. Sabe o que significa? Livros de sabedoria. É um homem sábio. Porque quando ele enxerga o problema, ele não enxerga com os olhos de um tolo, ele enxerga com os olhos de sábio. E ele sabe que, irmãos, para passarmos por processos, nós precisamos não nos desesperar, mas entender o processo. Entender, porque como o Fabrício me ensinou, quando você faz o exercício, você detona os seus músculos, eles quebram, passam por um processo inflamatório, e aí eles se refazem. Então, na inflamação, quem quer inflamar? Quem é que gosta de inflamação? Pelo amor de Deus. Mas é isso que traz o fortalecimento, é isso que te deixa mais forte. Aleluia. É na tribulação que você sai mais forte, é na dificuldade que você aprende que você pode. Com Deus você é mais forte, com Deus ao seu lado você vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Aleluia. As dificuldades vêm para te desafiar. Aleluia. Eu lembro quando esse menino aqui era menino assim. E aí eu queria ensinar ele a andar de bicicleta. E aí eu pegava, punha ele na bicicleta, falava: vai filho, e ele ia e pá, caía. Sim ou não? Aí ele desistia. Às vezes queria, mas eu ia lá: não desiste não, sobe de novo. Tem que cair às vezes para poder aprender a andar direito.
E foi indo. Irmãos, teve tempo de eu brigar com ele. Para de andar de bicicleta, rapaz, você anda muito de bicicleta. Ele era maluco por bicicleta, saía correndo, às vezes pegava a bicicleta sem o freio. Não é mal nem nada. Ele era metido a ser mecânico de bicicleta. Vivia com a bicicleta, a ferramenta apertava para cá, para lá, quando ia ver não funcionava. E aí descia a ladeira lá perto de casa, sem freio, irmãos. Eu falava assim, irmãos, no começo eu forcei ele a andar com a bicicleta. Depois eu tinha medo dele com a bicicleta, porque ele aprendeu e ele andava muito bem de bicicleta. O primeiro emprego que ele arrumou, ou um dos primeiros, foi dirigir uma bicicleta da pizzaria que tinha propaganda. Ele era o garoto propaganda da pizzaria que andava pedalando e atrás tinha uma bandeira escrito, né? Pizzaria, vem comprar aqui e tal. O número do telefone. E não desistiu nunca mais da bicicleta. No começo foi difícil. No começo ele caiu, sofreu. Mas lá na frente ele ganhou até dinheiro com aquilo. Então dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: não desista dos seus processos difíceis. Louvado seja Deus. Então, olha o que está escrito aí na tela, irmãos. Deus nos chama a abraçar esse tempo, pois é nesse atolamento que Ele está moldando o nosso caráter e firmando as nossas raízes. O que o mundo chama de sufoco, Deus chama de fornalha formadora. A fornalha, ou a bigorna. Eu tenho um livro que chama Bigorna de Deus. Quem sabe o que é uma bigorna? A bigorna, irmãos, para quem não sabe, é um negócio de ferro, uma peça de ferro assim. E o cara, ele pega um pedaço de ferro, ele esquenta aqui num negócio, numa fornalha bem quente, até o ferro ficar vermelho. Porque quando o ferro fica vermelho, ele fica mais mole, fica maleável. Aí o ferreiro, ele tira aquele ferro, aquela barra de ferro vermelha e põe na bigorna, com essa mão esquerda. Mas com a mão direita, ele pega uma marreta, um martelo bem grande. E aí ele começa a bater no ferro. E esse processo ele vai repetindo. Ele põe lá, quando o ferro vai ficando escuro, quer dizer que já não está mais maleável. Então ele tem que pôr de novo na fornalha para amolecer. Aí ele coloca de novo na bigorna e ele vai martelando até que ele consiga formar daquele ferro sem forma, formar uma espada, por exemplo, para derrotar os seus inimigos. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: Deus está te colocando numa fornalha, na bigorna de Jeová, aleluia. Mas daqui a pouquinho, fala para o teu vizinho, fala assim: daqui a pouquinho, você vai estar tão afiado, que o inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus. E se você entendeu e recebeu, louvado seja Deus. Então, aquilo que o mundo chama de sufoco, Deus chama de fornalha formadora. E há algo profundo e poderoso e santo acontecendo, mesmo quando parece que estamos atolados. Deus está por trás daquilo. Deus está te fortalecendo. Eu gosto de um outro exemplo. Eu citei aqui agora há pouco o exemplo do Jó, né? A vida do Jó. Vou citar um outro exemplo de um jovenzinho chamado Davi. É que, sabe o que acontece, queridos? A gente está falando isso aqui, está se tornando até um pouco repetitivo, mas não tem para onde fugir. A real é essa. Eu vou repetir isso até que vocês consigam compreender que é assim que funciona.
Então, enquanto eu estiver falando, é porque o Espírito Santo está mandando eu falar, não está no meu esboço. Mas é que a gente pensa que a gente está surpreendendo Deus, mas Deus não cai, Ele vai ser surpreendido, porque quando Ele olha para você, Ele não está vendo você agora, aqui, nesse minuto. Deus já sabe quem é você daqui 10 anos, Ele já sabe o que vai acontecer com você daqui 10 anos, e Ele já sabe que você vai ser mais que vencedor lá na frente daqui 10 anos, aleluia. Mas não é porque você lá vai tomar uma pílula que você vai ficar mais que vencedor lá na frente, é porque Ele sabe que a partir de hoje Ele vai te conduzir num processo que vai te fortalecer, para que daqui 10 anos você seja um mais do que vencedor. Então Ele sabe o que é necessário fazer durante esse processo, para você chegar lá. Então Ele já está te vendo lá como mais que vencedor, e eu declaro isso, você é mais que vencedor em nome de Jesus, aleluia. Então Davi, irmãos, o pequeno Davi, quem olhava para o Davizinho falava assim, é um franzino, entendeu? É um menino que não tem condições de nada, ele não pode fazer nada, é apenas um menino que cuida de ovelhas. Mas Deus já via ele um derrubador de gigante. Aleluia. Deus já via ele o rei de Israel, um conquistador de territórios. Irmão, você não tem noção o que é conquistar território naquela época. Naquela época precisava arrancar a cabeça na espada. Você precisa, entendeu? Agora, quem olhava para o Davi lá, o pai dele, por exemplo, os irmãos, quando o Samuel foi na casa de Jessé para ungí-lo, o pai não acreditava no Davi de tal forma que nem convidou ele para fazer parte da reunião. E o Samuel falou assim, você só tem esses filhos? Falou, não, tem mais um aí, mas ele é carta fora do baralho. Olha para o teu vizinho e fala assim para ele, tem pessoas, fala para ele assim, tem pessoas que te acham uma carta fora do baralho. Mas Deus, Ele olha para você como um príncipe, uma princesa. Deus olha para você, Deus já está te vendo lá na frente, meu irmão. Você não tem noção. O que o Espírito Santo está mandando eu te dizer é que assim como naquele dia Deus levantou Samuel para ungir, para derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, assim nessa manhã Deus está te procurando também para derramar um azeite sobre a tua cabeça, que vai te apontar para um destino de grandes vitórias, conquistas e realizações. E se você está entendendo isso daí, recebe esse óleo, recebe essa unção que vai te capacitar. Aleluia. Só que o Davizinho recebeu um óleo, mas de repente ele está lá no curral e veio lá o leão para roubar uma ovelha. E ele não teve medo do leão. Parece que foi o Davi que criou a música do Alan Martins. Eu não tenho medo de leões, nasci para ser um, não me acostumo em prisões, sou filho do rei, o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu não tenho medo de leões. Aquela unção capacitou, irmão, a unção que Davi recebeu tirou todo o medo.
Na unção você não vai mais ter medo do que aparecer na sua frente. Por isso que você precisa buscar unção, querido. É por isso que nós precisamos vir sempre para a igreja e buscar, entrar aqui com um propósito determinado, entrar aqui de forma intencional. Eu não vou à igreja só porque é mais um domingo, é um protocolo. Eu não vou à igreja porque é a minha religião. Eu não vou à igreja porque faz parte da minha semana, da minha rotina. Não, eu vou de forma intencional. Eu vou lá porque eu vou receber uma unção. Eu vou receber, eu não saio daqui sem a minha unção. Segura o anjo como fez Jacó e não deixa ele embora enquanto não descer azeite, enquanto não descer unção sobre a sua vida. Não solta esse anjo nessa manhã. E se você está entendendo aí, meu irmão, minha irmã, aleluia. Eu venho para a igreja porque eu sei que Deus está na igreja e Ele vai fazer alguma coisa especial. Deus está. Aonde Deus está, irmão, alguma coisa especial sempre vai acontecer. E aí o Davi recebe aquela unção e ele vê o leão tentando pegar a ovelha. Ah, irmão, para que o leão foi mexer com o Davi? O leão estava acostumado, irmão, a matar um bocado de gente, mas ele não sabia quem era Davi. Davi estava cheio da unção, aleluia. O leão estava acostumado a comer gente cabeça seca, mas quando ele se deparou com o Davizinho, pequenininho, pirralhinho, mas cheio da unção, aleluia. Eu já estou vendo unção descendo aqui nesse lugar. Tem unção descendo aqui sobre os Davizinhos, sobre aqueles que são pequenininhos diante dos homens, são cartas fora do baralho, mas diante de Deus, estão sendo apontados para algo extraordinário que Deus vai fazer nessa terra e a partir da sua vida. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. O leão se deu mal, irmãos, mexeu com a pessoa errada. Aí não contaram para o urso. No reino animal não contaram para o urso que o rei dos animais já tinha sido dizimado pelo pequeno Davi. Aí vai o urso lá tentar a mesma sorte e se deparou de novo com um Davi cheio da unção. Davi cheio da unção, irmão, é o Davi do curral, mas cheio da unção. É o Davi que está fora da casa, mas está cheio da unção. É o Davi considerado carta fora do baralho, mas ele está cheio da unção. Não é a situação que molda o Davi, é a unção que está nele que o faz ser o Davi. Aleluia, louvado seja Deus. Não são as circunstâncias que me moldam, mas é a unção que está sobre mim que me molda para ser mais do que vencedor. Quantos estão aí, estão entendendo isso? Aleluia. Então não pense que é só quando a pessoa está em evidência, não pense que é só quando a pessoa está por cima, que aí, opa, agora sim, olha lá, ele está, olha ela lá. Não, é lá nos bastidores, é lá no curral, é lá na fornalha, que o Senhor está te preparando para algo extraordinário. Aí quando apareceu o gigante, o Davi olhou e falou assim: gigante para mim não quer dizer nada. Eu já derrubei leão, já derrubei urso. Esse gigante vai ser mais um que vai cair. Ele estava acostumado a derrotar as adversidades. Davi estava acostumado a romper barreiras. Davi estava acostumado, irmãos, a viver atolado até o pescoço, mas ele sabia que Deus estava com ele, nos momentos da dificuldade Deus estava com ele, amém? Então por último aqui, queridos, por último mesmo,
Então, naquele texto que nós lemos de Romanos capítulo 5, eu posso tirar 3 palavras ali para trazer para vocês. É porque quando os textos, irmãos, por que a igreja presbiteriana e outras igrejas, viu, também agem assim, gostam de trazer o contexto do original. Olha aqui, porque quando essas línguas que a Bíblia foi escrita, são línguas muito profundas, tanto o grego quanto o hebraico, as palavras, ela tem uma profundidade tremenda, mas que quando a Bíblia foi traduzida, se perdeu a correspondência, né? Não havia muitos recursos para se fazer uma boa tradução, uma tradução equivalente de uma palavra grega para o português. Não se encontrou algo na mesma altura. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então as traduções não estão erradas, elas são traduções boas. A gente lê a Bíblia, guarda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, você leia e guarde ela dentro do seu coração. Mas em alguns momentos ela fica uma palavra assim, uma palavra, mas não é tão profunda. Então por isso que a gente traz assim o contexto original, porque no original tem uma profundidade bem maior. Olha só, por exemplo, aquele texto de Romanos capítulo 5, ele fala assim: nos gloriamos nas tribulações. Então olha aqui nessa tabelinha, o que é tribulação? Ela vem da palavra tlipsis. Olha para o teu vizinho e fala tlipsis, que é uma pressão extrema, como a de espremer uvas. Quem já espremeu uva? Já espremeu uma uvinha, um caroço de uva, uma bolinha daquela? Você espreme aquilo lá mas não é só espremer por espremer, é um espremer com o propósito de extrair da uva algo que vai ser, o que você acha melhor? Chupar a uva ou tomar um suco de uva? Então, o suco é melhor do que a uva em si. Então, para eu tirar o melhor da uva, para meu favor, para me favorecer, é necessário eu espremê-la. Aleluia, vocês estão entendendo, sim ou não? Para extrair o melhor de uma fruta, irmão, é você espremendo a fruta que você vai extrair o que ela tem de melhor. O bagaço você joga fora, os caroços você vai jogar fora, aquilo que não vai ter muita utilidade para você, você joga fora, você descarta, e você vai ficar só com aquilo que é essencial, só com aquilo que é o melhor, o suprassumo daquilo que você está espremendo. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Então, às vezes, para extrair o melhor de você, vai precisar dar uma espremidinha. Dá uma olhadinha aí para o teu vizinho e fala assim: você está na moenda de Jeová hoje, meu filho. Ninguém gosta disso, viu, Renata? Mas é para extrair o melhor. Tem algo aí que essa casca não deixa as pessoas verem. Tem algo tão valioso aí dentro, que essa casca que você criou ao longo da tua história, da tua existência, não permite que as pessoas vejam. Mas tem algo especial, e você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te criou com muito amor, Ele te planejou, Ele te colocou aqui com propósitos eternos, irmãos. Então existem coisas tremendas escondidas aí atrás dessa casca, e para tirar isso para fora, às vezes vai precisar de dar uma espremidinha. Ontem eu estava fazendo umas reuniões com algumas pessoas de sábado pela manhã, e eu comecei ontem isso daí. E na minha sala lá estava o pastor Laurito com a esposa. E aí ele falou lá, ele comentou, porque eu aprendo, irmãos, eu ensino, mas eu também aprendo com os meus alunos.
Aí ele estava falando que ele estava assistindo um podcast, onde tinha lá um pastor muito famoso, o cara bambambam, topzera das galáxias. E ele foi entrevistar ali um rapaz, teoricamente, novo convertido. Vamos falar assim, vamos dizer assim. Uma pessoa que era do business, né? do mundo show aí, do tal, mas que se converteu. E agora ele está cheio do Espírito Santo, agora ele está cheio da unção. E ele começou a bater papo ali, dialogar ali com aquele bambambam, topzera das galáxias. E o rapaz foi ficando nervoso com aquilo, porque eles estavam falando de coisas que não estavam edificando ninguém. Era só debates. Aí ele pegou e colocou para fora o que estava incomodando ele. Ele falou assim: olha, nós estamos aqui há não sei quanto tempo, 2 horas já, né, pastor? Estamos aqui 2 horas, ainda não falamos de Jesus. Está um monte de gente aí morrendo, precisando ouvir falar de Jesus, e a gente aqui num canal tão importante, de tanta abrangência, que está chegando em tantos lugares, o alcance desse programa é tão grande, mas ainda nós não falamos de Jesus até agora. O que nós precisamos é falar de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sabe por quê, irmãos, que esse moço estava falando assim, e falando inclusive com ousadia, intrepidez, diante de um topzera das galáxias, que poderia repreendê-lo e falar assim: quem é você? Você acabou de se converter, perto de mim que sou a lenda, você se coloque no seu lugar. Mas ali havia uma unção, ali tinha um coração pulsando, irmão, de paixão pelas almas, paixão pelas coisas de Deus. E é isso que Deus quer colocar, uma unção sobre as nossas vidas, justamente, irmãos, para que nesse momento onde a gente é exprimido, que saia coisas lá de dentro das profundezas, saiam coisas que o próprio Eterno colocou aí dentro de cada um de vocês. Outra coisa que fala lá no texto, né, que nós lemos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então o segundo tópico aí, ó, que vocês estão vendo no quadro, perseverança é upomone, que é a resistência constante. Perseverança é resistência constante, força para permanecer firme sob o peso, debaixo de um peso. Força, perseverança quer dizer força para resistir debaixo de um peso. Veio o peso, irmãos. Quando a pessoa não tem força para resistir debaixo de um peso, sabe o que pode desencadear na vida dessa pessoa? Uma das doenças mais famosas que tem no nosso tempo, que é o quê? Depressão. A pessoa está debaixo de pressão, sob um peso, e ela cede, porque ela não tem força, ela não tem resistência, ela não tem perseverança, e ela acaba ficando depressiva. Quem já conheceu alguém depressivo, ou já esteve em situação de depressão? Irmão, o cara depressivo, ele não quer mais levantar da cama, ele não tem mais prazer na vida, ele não quer nem tomar mais banho, não quer às vezes nem comer, perdeu o sentido, a coisa fica sem sentido. Mas por quê? Porque ele não estava pronto para enfrentar situações de extremo peso, não estava preparado para enfrentar situações em que todos nós somos expostos a essas situações no nosso dia a dia. Escute, meu irmão, minha irmã, não pense que a vida é um mar de rosas, não pense que amanhã ou depois, talvez essa semana, mês que vem, não sei quando, não pense que você não poderá enfrentar uma situação difícil na sua vida, mas qual que vai ser o resultado desse seu enfrentamento? Você pode ter 2 resultados: você não se preparar para isso e sucumbir, ficar depressivo, ficar doente, ou você se preparar, se encher
encher da unção do Espírito Santo, enraizar as suas raízes em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e quando vier a pressão, você não vai ser destruído, pelo contrário, vai ser extraído de você aquilo que você tem de melhor aí dentro. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, eu não sei. Aleluia. Bendito seja Deus. A sua melhor versão está por vir, irmão. Dá uma olhada por vir, desafia ele. Fala assim: meu filho, a sua melhor versão está chegando aí, ó. Está por vir. A sua melhor versão. Você crê nisso, sim ou não? Aleluia. Deus está feliz com você, irmão. Deus está feliz com você, porque Ele está percebendo que você está se deixando ministrar. A pior coisa que existe é uma pessoa que já sabe tudo. Não tem mais nada para a gente ensinar para a pessoa, porque ele já sabe tudo. Mas quando a pessoa fala: não, ainda posso aprender alguma coisa, aí vem e se deixa ser ministrado. Aí começa a olhar as coisas por uma outra perspectiva, por um outro prisma. E aí fala: poxa, sabia que eu ainda não tinha pensado dessa forma, mas legal, porque agora eu aprendi, vou para cá, vou fazer desse jeito, vou me preparar. Eu vou permitir que Deus coloque-me no processo que está me apontando para um estado de mais que vencedor. Eu vou chegar lá, eu não vou desistir na jornada, eu não vou blasfemar na jornada, eu não vou espernear, eu não vou, sabe? Não, eu vou chegar lá. Custe o que custar. E o terceiro tópico aí, né, da palavra original, quando lá no versículo fala: a perseverança nos conduz a um caráter aprovado. Então o que é o caráter aprovado, irmãos? É dokimê, que é a qualidade comprovada após testes. Qualidade comprovada após testes. Quem já viu teste de vidro à prova de balas? Já viu, né? Ou a blindagem de um automóvel. Sabe como é que sabe se aquele negócio está pronto para receber o selo de aprovação? Recebendo tiro. Sim ou não? É ali que você vai saber se aquilo lá está aprovado ou não está. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: então não tema as pedradas que você recebe, filho. Não tema quando as pessoas apontam para você e te atiram pedras e vem para cima de você, porque se você perseverar, você vai sair com o seu caráter aprovado. Aleluia! Bendito seja Deus, irmãos. Eu estou gostando, nós estamos amando essa série de mensagens. Vai acabar, fala para o vizinho assim: vai acabar, logo acaba. Mas depois nós vamos entrar numa outra série que vai ser Power. Essa aqui está criando as raízes, irmãos. Daqui a pouco vai vir aquela que vai criar os frutos. Aleluia!
Vocês estão sendo preparados, é isso que eu estou falando. Nós colocamos vocês numa trilha e vocês vão caminhar até chegar lá num grande resultado, porque Deus quer isso de você. Nós precisamos dia a dia ir crescendo, crescendo, dando um passo após o outro, subindo um degrau após o outro, de patamar em patamar, de vitória em vitória. Irmão, é assim que Deus quer nos conduzir, mas tem que ir, né, no processo. Estamos usando a palavra e o meu tempo já acabou. E eu quero então, queridos, trazer ali as aplicações práticas para a família. Ainda tem esse slide, filha? Aplicações práticas tem. Então vamos lá. Famílias que estão em rotina exaustiva. O Senhor está usando o cansaço para gerar comunhão, aprendizado e raízes espirituais. Vocês estão entendendo? Existe uma rotina. Irmãos, é importante, você precisa abrir o teu coração para isso. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? O que adianta você ganhar dinheiro, você dorme tarde, acorda cedo, trabalha de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você está numa exaustão, falando, não, mãe, eu estou ganhando dinheiro, só que você está perdendo a esposa, está perdendo os filhos, você não está tendo tempo para aquilo que realmente tem valor, você está tendo tempo para aquilo que tem preço, mas não está tendo tempo para aquilo que tem valor. Então é necessário, às vezes, vir o cansaço físico, para você ficar na sua casa. Eu não consigo mais. Irmão, é sério isso que eu estou falando. Às vezes você vai precisar de uma cama, para você estar dentro da sua casa, com a sua família. Mas por que não mudar essa história agora? E planejar melhor o seu dia, planejar melhor a sua semana, planejar melhor o seu mês, encontrando tempo também para você, tempo para sua esposa, tempo para o seu marido, tempo para os seus filhos, para os seus pais, tempo de qualidade. Hello. Olha só. Pais sobrecarregados, não despreze a estação do peso, é ali que seus filhos estão vendo fé real em ação. Esses meus filhos aí, todos eles estão comigo na igreja desde sempre. A minha filha só não nasceu nesse banco aí porque a gente correu para o hospital para ela ter o filho, mas estava no culto. A gente estava no culto lá. Aí a esposa falou, ai, eu falei, ui, corremos, não passou muito tempo, a Débora chegou. Então, eles viram a fé, porque nós passamos momentos, irmãos, dificílimos, foram momentos dificílimos, mas nós não desistimos em nenhum desses momentos dificílimos, momentos até de depressão, irmão. Peguei uma depressão uma vez terrível, porque eu não estava entendendo, irmãos, eu estava acostumado com outro tipo de vida, eu estava acostumado com outra coisa, agora eu tinha que ficar na igreja, a igreja não me dava um salário um salário que eu pudesse arcar com as minhas despesas, a igreja não tinha condições para me dar o mínimo, para eu pagar minhas contas, para não ter o meu nome sujo. Quantos estão comigo, estão entendendo? Não é luxo, não estão falando assim, ai, ó Dora, eu não posso ter a minha Mercedes, nem a minha BMW, que é isso? Que vida é essa? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas essenciais. E aí, para um pai de família que não consegue pagar a conta de luz, vem depressão.
Veio a depressão, Fabrício. Mas não desisti. Pergunte para eles. Eu entrava naquele quarto e ficava lá dentro do quarto, trancado, Elaine. Trancado. Dia inteiro, a noite toda, dia após dia. Mas quando chegava o dia do culto, na hora do culto, o culto era às 8, 7 horas eu saía do quarto, entrava no chuveiro, tomava um banho, me arrumava e descia. Eu morava em cima da igreja. Descia e fazia o culto. Não é na igreja que essa última agora não. É numa outra lá atrás, na rua François Bunel, perto do Mercadinho Brilhante. Nossa igreja começou lá. Então, eu descia, morava em cima, descia, fazia o culto. Irmão, eu pregava. Pode perguntar, numa unção, eu subia pelas paredes, irmão. E tal, e pregava e descia. E aí quando terminava o culto eu subia de novo e entrava no mesmo quarto e não saía mais de lá até o próximo culto. Mas eu não desisti. E essa família viu e eles entenderam. O camarada, ele tem compromisso e não, ele está ruim, mas na hora do compromisso ele está bom. Aleluia. Tem que ter, irmão, nós precisamos, os nossos filhos têm que ver você, o homem, a mulher forte, que sabe lidar com situações difíceis. Porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, quão pequenino você é. Quantos estão entendendo? Se você se mostrar fraco no dia de angústia, quão pequenino você é. Não sou eu que estou falando, isso está escrito na Bíblia. Amém? E por último, irmãos, filhos. Não, esse já é o último, né? Então vamos ficar em pé, eu quero orar por vocês. Louvado seja Deus. Quero orar e quero liberar sobre a tua vida uma palavra, irmão, que vai te ajudar a não se desesperar no momento que você estiver atolado até o pescoço. Pode ser que tenha alguém aqui que está atolado até o pescoço, de problemas, de situações, está atolado. Mas você não vai, irmão, deixar que essa situação te vença. Não, pelo contrário, usa isso como uma ponte para te conduzir para um lugar maior, um lugar melhor. Quero te dizer que um dia eu estava nessa depressão, e aí eu fui fazer inauguração, fui com o pastor presidente da nossa denominação, né, eu fui fazer uma inauguração, nós fomos inaugurar uma igreja nossa, que lá na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, e chegamos lá, né, os pastores, eu fazia parte do conselho de pastores, e estou lá, né, tive que ir pela minha função dentro do conselho dos pastores do presbitério ali, né, eu fazia parte do presbitério, então precisava estar lá. E aí estava lá assim sentado, eu sempre gostei dessas cadeirinhas aí, esse aí é o meu lugar, não deixa ninguém sentar aí. Sempre gostei daquele cantinho. E o pastor Márcio de Barros estava pregando. Nossa, aquele homem, um tição na mão do Senhor. E ele pregava e tal. Daí a pouco ele chegou assim: e você aí? Apontou para mim: não tome mais esses remédios, porque eu sou o Deus que te sara. Sou eu que vou te levantar agora. Aleluia. Os meus músculos estavam todos estraçalhados, sabe?
eu estava debaixo daquele peso, sendo moído, sendo estraçalhado, e ele pegou e falou: agora chega, agora é hora de se alimentar da palavra, agora é hora de se alimentar para poder restaurar. Irmãos, eu voltei para São Paulo, queridos, eu não queria mais saber daquele quarto, nunca mais entrei dentro daquele quarto. Louvado seja Deus. Agora meu foco era ganhar almas, ali a igreja cresceu, nós tivemos que mudar para um outro endereço, de lá ela cresceu de novo, nós mudamos para o último endereço lá do Parque Bristol, cresceu, nós estamos aqui, e já estou aqui, meu irmão, olhando para o futuro, olhando para um novo lugar, irmãos. Eu não sei quando, não sei aonde, mas eu sei que nós vamos para um lugar grande, porque o que Deus tem para a nossa igreja é algo muito grande. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: e você faz parte desse processo todo. Você crê nisso, meu querido, minha querida? Então coloque a sua mão assim no seu peito, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Oh Pai querido, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui meditando na Tua Palavra, e hoje, Senhor, nós Te entregamos todo esse peso que temos carregado. Confessamos, Pai, que às vezes nós queremos desistir, para tentar sair dessa pressão, jogar, Senhor, ó Deus querido, fora, chutar, ó Deus querido, o balde, jogar fora, Pai, o chamado, o ministério, aquilo que o Senhor tem nos entregado, ó Deus. Mas nós reconhecemos que o Senhor está trabalhando em nós. Nessa manhã, Pai, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor não perdeu o controle da situação, o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, mesmo quando tudo parece estar escuro aos nossos olhos físicos, humanos. Eu sei que está tudo às claras diante do Senhor. Por isso nós te pedimos nessa manhã: ensina-nos, Pai, ensina-nos a florescer nesse tempo difícil, no meio desse sufoco que muitos passam, Senhor, nesse mundo tenebroso, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios. Pai, nos ensina a florescermos, Pai, pois as nossas raízes estão sendo, Pai, fortalecidas no Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos olhos espirituais para ver, Senhor, que esse processo pelo qual estamos passando, ó Senhor, está nos enraizando cada vez mais na Tua vontade, está nos direcionando para o centro da Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas casas, ó Deus querido, que os nossos lares, os nossos casamentos, a nossa família, que os nossos filhos, os nossos cônjuges, Pai, cresçam como árvores frutíferas, firmadas no Senhor, enraizadas no Senhor. Ó Pai, é para a Tua glória que eu oro, Senhor, pelo Teu Filho e pela Tua Filha nessa manhã gloriosa, Pai. Aponta-nos, aponte o Teu Filho, a Tua Filha, para aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, aleluia. Eu quero, queridos,